as próximas 24 horas, então quero convidar todo mundo a nos acompanhar. E para começar, hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que diz muito sobre o tom que a gente entende que tem essa ocupação. O Bruno já adiantou um pouco mais cedo, e essa pessoa é Linda Quebrada, uma pessoa que a gente admira muito e está muito feliz que ela tenha topado começar essa empreitada com a gente aqui hoje. A gente está muito honrado com a presença dela, né, Silvia? Exatamente. A Lê é uma pessoa que tem uma significância muito grande para nós, mulheres negras, de todas as diversidades, enfim, de com todas as nossas especificidades de todos os grupos que nós pertencemos. E é uma honra para nós tê-la aqui nessa ocupação. A gente está iniciando agora a ocupação antirracista no perfil do Bruno Gagliasso. E espero que vocês fiquem com a gente e acompanhem. Vamos conhecer muito mais da Linda Quebrada. Vamos tentar chamá-la aqui, então. Bom, já deve estar entrando também. Vamos encontrá-la aqui. Aí. Olha, tá aqui. Tá conectando. Mas ela aceita a gente. Pois é. Oiê! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e com vocês? Olá a todos e todas presentes também. Estão me vendo bem? Super maravilhosa. Ai, que ótimo! Que delícia estar aqui. Que honra minha estar tão bem acompanhada, iniciando uma ação tão importante como essa, e ainda mais como continuidade a tudo que nós temos construído já há tanto tempo, inclusive também nesse período. Gratidão por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. A gente já disse um pouquinho antes da gente te chamar oficialmente para cá. A gente fica muito honrada que você tenha aceito esse convite, e a sua presença diz muito sobre o que a gente entende que é o tom dessa ocupação para nós, né, Silvia? Nós estamos assim, eu principalmente imensamente grata, porque eu ainda não te conhecia, só né, pela internet, conhecendo o seu trabalho, mas a gente ainda não havia se falado. Eu me sinto muito honrada em ter a oportunidade de fazer uma live com você. Você é uma pessoa que nos representa e tem uma significância muito grande para a luta negra no Brasil. E a gente queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é Linda Quebrada? De onde você vem? Para onde você vai? Fala aí para o povo que ainda não te conhece. Quem é Linda na fila do pão? Então, olá a todo mundo que está presente aqui na live. Eu sou Lina Pereira, também sou conhecida como Linda Quebrada. Sou uma artista multimídia, sou cantora, sou atriz, sou atroz, uma pesquisadora do corpo. O corpo é o ponto principal e fundamental de onde o meu trabalho parte. O corpo, eu costumo dizer que ele é o meu ponto de partida, não necessariamente o meu objetivo final. E nesse corpo há vários entrecruzamentos, há vários marcadores sociais que me atravessam e que me formam nessa relação. Sou uma travesti negra, sou uma artista inquieta, sou muitas coisas. Costumo dizer que eu sou uma legião, mas o corpo, para mim, é esse principal ponto de trabalho, até porque muitas veem o meu trabalho como sendo algo que eu construo em relações, no que diz respeito a relações de sexualidade e gênero. Também é. E raça. Também é. Mas não só. Eu acho que eu crio a partir não só a partir desses marcadores, né, mas a partir desses meus limites, a partir de questões que me eram apontadas como fragilidades, e então eu transformo as minhas fragilidades em potências através das minhas relações e das minhas redes como essa, com essas duas maravilhosas que eu tenho a honra de estar aqui agora. Gente, ela arrasa, né? Que bom que a gente não quer nem falar nada, a gente só quer te ouvir. É um presente, de verdade. E como você citou na sua fala aqui inicial, o intercruzamento, a interseccionalidade, né, de raça, de gênero, e pensando que estamos no Brasil,
o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. A gente queria Sim. ouvir de você. O que você acha que é, como é que você se entende, como é ser uma pessoa transexual, travesti no Brasil? É uma disputa, mas a disputa está estabelecida desde sempre e há muito tempo. Apesar de eu compreender também que o meu corpo, hoje, no espaço em que eu ocupo também como Linda Quebrada, já passa por outros cruzamentos e por outras questões. Eu entendo que o meu corpo é uma exceção, porque a maioria das pessoas trans e travestis ainda vive em situação de extrema vulnerabilidade. A maioria de nós ainda não tem a possibilidade de estar inseridas no mercado de trabalho. A maioria de nós. Sabe o que é curioso? Que a gente percebe, por exemplo, que essa situação do Covid trouxe para nós o distanciamento social como protocolo de proteção. Mas o curioso é que nós, pessoas trans e travestis, já vivíamos em situação de afastamento social há muito tempo. Porque nós somos afastadas das escolas, né, das instituições de ensino, nós somos afastadas do mercado de trabalho, nós somos afastadas também das igrejas, somos afastadas ao direito de ter uma dignidade, afastadas de dentro das nossas próprias casas. Então, que lugar que nos recebe? Quem nos acolhe e que espaços estão dispostos a acolher corpos como os nossos? E é curioso que a gente sempre fala dessas questões como uma questão social. E é importante que a gente perceba, mais uma vez, um ponto que eu sempre trago, é justamente a questão do corpo. O meu corpo é político. O seu corpo é político. O corpo de cada uma de vocês que está assistindo essa live também é político. Seja nas micro-relações ou nas macro-relações. Em cada decisão que você toma, consciente ou também inconsciente. E é por isso que quando a gente revela que há um tensionamento entre essas relações e que o meu corpo vive essa disputa, que para eu me inserir no campo das artes, que para eu me inserir no mercado de trabalho, que para eu continuar me mantendo nesses meios, para conseguir ter um mínimo de dignidade possível, foi preciso que eu assumisse o meu corpo como um campo de batalha, entendendo que era preciso aí, que seria preciso estabelecer essa disputa e que cada pessoa, cada uma dessas pessoas, cada uma dessas que estão nos vendo também, faz parte disso. Porque então eu pergunto agora a vocês que estão nos vendo: quantas travestis vocês conhecem? Quantas pessoas negras vocês conhecem e trabalham com vocês? Quantas pessoas negras e travestis estudaram junto com vocês? Vocês já tiveram aula com uma travesti? Já tiveram aula com uma professora negra? Essas pessoas fazem parte da sua família? Fazem parte do seu ciclo de trabalho? E se não, como que você também pode fazer parte disso? Porque você já faz parte, na verdade. Mas como que podemos tomar parte conscientemente dessa disputa que já está estabelecida? Eu acho que esse é o campo, um pouco do campo que eu vivo enquanto travesti e que eu não tenho o direito de fechar os olhos e ignorar diante de mim. A disputa ela já está posta, né? A gente está nessa luta, ainda que a gente não queira estar na luta, a gente está nessa luta, porque o nosso corpo ele é atravessado por essas batalhas cotidianamente. Essa semana saíram os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aí a gente viu que o número de letalidade em relação, letalidade violenta em relação às pessoas negras aumentaram mais uma vez em relação ao ano passado, né? O anuário publicou que das pessoas mortas, por exemplo, pela polícia, 80% eram pessoas negras.
E é interessante que não, a gente tem um recorte de gênero, binário e raça, mas os dados ainda em relação às pessoas trans, sexuais, travestis, eles são invisibilizados. Como você, Lin, é uma artista multicultural, que tem todas essas batalhas atravessadas no seu corpo e a gente também nos nossos, como que as questões de gênero, raça, segurança pública se encontram na cena cultural, por exemplo? Eu acho que se encontram desde o início, porque eu entendo cultura como aquilo que a gente cultiva. Cultura, segundo aquilo que nós cultuamos coletivamente. As imagens, as representações, as instituições, as leis que nos regem, todas essas, elas são cruciais para garantirem também aí a nossa dignidade e a nossa existência. Ser artista, para mim, não tem a ver com estar em cima de um palco, não tem a ver com ter um microfone em mãos ou estar sob os holofotes, as luzes e os holofotes. Ser artista, para mim, não tem a ver com a passabilidade do mercado, mas tem a ver com a possibilidade de criar sobre a minha própria existência, sobre a nossa própria existência, sobre as nossas relações, né? Então eu acho que, inclusive, a arte se tornou uma das minhas principais ferramentas de transformação social. E o mais curioso foi que a minha intenção em ser artista, acho que já era isso, mas não necessariamente assim. Porque nem eu imaginava, eu nunca imaginei isso tudo. Eu participei de uma série, né, na Rede Globo, a segunda chamada, onde eu interpretei a Natasha. Os seus estudos através de uma EAD, né? Na verdade, de um sistema noturno, né? De um sistema de estudos noturno. Ela trabalhava como cobradora de ônibus. Tá rolando aí? Tá Tá, rolando. Tá peraí Chegou uma rolando? que atrasadinha, mas vamos seguir. voltou. Aí. Bora lá. Tá, tá. Fantástico. E daí, quando eu participei dessa série, antes mesmo eu já vim entendendo muita coisa, né? Mas com a série, eu consegui entrar não só com o meu discurso, mas construir uma narrativa tão importante a partir de um corpo trans, de um corpo travesti, de um corpo negro, dentro da casa de milhares de pessoas, onde até então, na grande maioria das vezes, os corpos travestis e os corpos pretos são vistos e é construído esse imaginário social, né? Apenas nos programas, nos programas de penitenciário, nas reportagens que constroem um imaginário sobre nós pejorativo, criminoso, perigoso. E quando a gente sabe que os nossos corpos e as nossas vidas são muito mais complexas do que isso. Então a arte, a cultura, para mim, ela tem um papel fundamental de criar e inventar novos imaginários sociais que estejam para além do perigo, que estejam para além da sarjeta, para além das margens, que a gente possa transitar e ocupar diversos outros espaços também, para que a gente possa conseguir tensionar essa trama, né? Essa trama social. E para mim a arte ela é fundamental, mas não sozinha, mas junto com todas as outras instituições. A arte, a política, a escola, a educação, todos esses campos, eles têm de estar engajados para construir essas outras possibilidades. Possibilidades daquilo que nem a gente consegue imaginar, sabe? Sim. Total, Lin. E você fala, né, da arte como instrumento de transformação social, a gente acredita muito nisso no direito também, né? É. Porque, não muito diferente das outras áreas,
o direito, o sistema de justiça é composto majoritariamente por pessoas brancas. E não só, né, na sua conformação física, mas também na forma de ser e existir no mundo, inclusive de proferir as decisões. De Fato. reconhecer o que é, não é, o que é crime e o que não é crime, quais são os corpos perigosos, como você mesma disse. A gente observa que nos últimos períodos aqui no Brasil tem se levantado aí uma onda, um movimento antirracista, assim, notadamente nas redes sociais. E queria entender de você como é que você observa esse movimento, você acha positivo, negativo? Quais são as suas perspectivas, se é que você tem perspectivas em relação a isso? Eu acho importante que isso aconteça, mas eu também acho perigoso em alguns lugares. Eu acho complexo, na verdade. Eu não acho perigoso, eu acho complexo e contraditório algumas vezes, né? Até porque, por exemplo, quando a gente vê a internet, eu sinto que a internet ela tem ações que são muito efêmeras, né? Elas duram 24 horas, elas duram 15 segundos, elas duram um tempo em que as coisas estão em voga. Eu sinto que muitas vezes somos tratadas enquanto temas a serem esgotados. Mas eu não sou um tema a ser esgotado. O que eu trago aqui, as minhas criações, são a partir das minhas experiências e elas vão perdurar muito mais, porque eu sinto dores que nem são minhas. Eu sinto dores e traumas que não foram construídos por mim, né? Eu acho muito importante justamente que a gente fale sobre todas essas questões, mas que a gente entenda que elas não são pautas ocasionais e que depois disso a gente vai poder partir para uma próxima. Que muitas vezes não adianta a gente postar um logo de que sou antirracista se fora das redes você não tem uma atuação e um comprometimento coletivo com todos que saia para além da tela do celular, que vá para além dessas ações. Nós estamos falando de ações cotidianas, de ações que devemos, de um compromisso ético com a nossa sociedade e com essas pessoas, com as pessoas ao nosso redor e consigo mesma, né? Acho que tem a ver com assumir uma responsabilidade e uma responsabilização diante de todas essas ações. Eu espero copiosamente que todas essas pessoas que estão percebendo, que estão entrando em contato agora com esse tema ou com essas questões, que se aprofundem. Porque essas questões, elas não dizem respeito só a nós, pessoas negras. Essas questões, elas não dizem respeito só às pessoas trans. Essas questões, elas dizem respeito a todas nós que possuímos um corpo. Porque mesmo que você não perceba, talvez que você que esteja em casa, que se diga que diga que você não é racista, né? Muitas vezes você pode estar sendo privilegiado ou privilegiada por um sistema, por decisões que foram tomadas muito anteriormente a você e que tem prejudicado um grupo de pessoas, grupos de pessoas que têm sido feitas minorizadas. Porque não se trata de minorias, mas se trata de grupos que são constantemente minorizadas. Assim como se trata de uma população de travestis, uma população de pessoas pretas, uma populações de pessoas nas periferias desse Brasil que têm sido empobrecidas, que têm sido destituídas de seus direitos, inclusive por leis que muitas vezes favorecem as estruturas desse sistema e corroboram para a manutenção para que as coisas continuem sendo exatamente como elas sempre foram. E assim
continue beneficiando as mesmas pessoas. Então é importante se botar em risco. É importante também quando a gente fala de ser antirracista, talvez muitas vezes isso signifique sim que você vai ter que entender qual é a sua posição nesse tabuleiro, nesse jogo. A serviço de que o seu corpo tem servido? A sua estética, as suas relações, os seus trabalhos. E isso é uma grande dádiva. Eu acredito, dentre todas as coisas e dentre todas as complexidades, que é ser uma travesti negra, é uma grande dádiva. Porque eu sinto que, de alguma forma, eu fui conquistando uma autonomia anatômica, uma autonomia sobre o meu próprio corpo, sobre as minhas decisões, sobre a minha estética, de forma a minha estética não ser estática. E assim, a partir do meu corpo, elaborar estratégias para fugir das estatísticas, elaborar novas táticas, rotas de fuga, e assim me armar e me amar como eu sou e como aquela que eu me proponho a ser. Por isso que eu acho que é uma dádiva, a dádiva da dúvida e da vida, que também significa dividir essa dívida colonial, que não foi eu que construí, mas que pesa sobre as costas de todas nós, inclusive de vocês que estão nos vendo agora. Nossa, Aline, eu tô emocionada, porque você trouxe tantos pontos numa fala só, mas tem dois pontos aqui que pegou muito forte para mim. Um é a ancestralidade, né? Esse poder que a nossa ancestralidade tem sobre nós e sobre essa realidade que a gente vive, e o outro é o direito que pode servir como um meio de transformação ou como um meio de exclusão, através das leis, através de tudo que é pensado para esse mundo que a gente vive, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais o que que a ancestralidade significa para você, enquanto pessoa, enquanto artista, como é que essa ancestralidade te coloca nesse lugar que você está agora? Ancestralidade para mim é presente. É presente nos dois sentidos. A ancestralidade, para mim, ela tem se feito agora. É uma memória que eu tenho tentado resgatar. Esse tem sido o meu grande investimento. Descobrir quem sou eu. E para descobrir quem sou eu, é necessário esse investimento que eu tenha de descobrir também quem eu fui, de onde eu vim, quais foram as memórias que me roubaram. Eu preciso recuperar as minhas memórias. Eu preciso saber da nossa história. E eu preciso me engajar em construir também a minha história agora. Construir a minha própria narrativa. Para não deixar na mão de terceiras, de outras pessoas que, mais uma vez, falem por nós. A partir do ponto de vista do vitorioso, ou do conquistador, ou do colonizador, né? As histórias têm muitas versões. Por isso que eu considero de extrema dádiva a gente duvidar. Duvidar, inclusive, do que nós estamos dizendo aqui. A verdade, ela não é una. A verdade, ela é construída. Ela é um produto, assim como as próprias leis. Vocês, melhor do que eu, podemos falar sobre isso. A produção de provas ou quaisquer outras coisas. Quando a gente pensa no sistema carcerário, que é um sistema que aprisiona a maioria das pessoas que estão lá dentro, são pessoas negras, né? São pessoas travestis, pessoas trans, ou pessoas destituídas do poder e do direito de vida. Muitas vezes é porque essas pessoas, elas já começam em um pé de desigualdade, que o sistema ele já é em si equivocado, né? Os parâmetros de leis, os parâmetros que nos julgam, né? E que estruturam o que é justo e o que não é. Essa ideia de justiça, ela está equivocada
há muito tempo. Há tanto tempo, por exemplo, que nossos ancestrais, as pessoas que nos antecederam, passaram por violências tão extremas, desde a escravização de pessoas negras, até a gente ver o empobrecimento da população negra até hoje, né? O distanciamento e o afastamento social, toda essa falta de equidade em relação a pessoas trans, aquelas que fogem à norma desse corpo universal, né? Todos os corpos que se afastam desse corpo universal, de uma certa forma, já está destituído de poder. E é de um poder de decidir a própria vida, de saber da própria história, de conhecer aquelas que. De conhecer de onde veio, de onde vieram os seus, um direito à memória, né? E acho que, para mim, a ancestralidade, ela é toda, ela é esse mosaico. Ela é um mosaico com esses cacos desse espelho que eu fui recolhendo pelo caminho para tentar me reconhecer nessas fissuras e nessas partes quebradas, nessa história tão mal contada. Tem uma história muito mal contada que nós aceitamos como verdadeira e que temos levado adiante, mas que chegou um momento em que se tornou insustentável aceitar todas essas questões, né? E eu acho que é isso que tem se feito no presente. Sim, é exatamente isso. Você trouxe muitos elementos, como a Silvia fala, que nos emocionam e a gente até paralisa, assim. Mas duas coisas fundamentais dessa sua última fala, e a gente vai caminhando para o final, porque a gente agradece, né, sua presença, mas antes disso eu queria registrar duas coisas sobre esse processo de epistemicídio, que é o apagamento das nossas potências, da nossa produção, da nossa construção enquanto seres pretos, pretas e pretes na construção do Brasil, né? Então, a gente que construi esse país a sangue e suor e que não goza de maneira alguma das construções que nós mesmos fizemos, que os nossos ancestrais fizeram, né? Por esse processo de empobrecimento. E também quando você fala de que o sistema carcerário é composto majoritariamente de corpos pretos, é esse sistema de necropolítica. Necropolítica Exato. de aprisionamento desses corpos descartáveis, mas também necropolítica, que é essa morte em vida, essa morte antes do cárcere, né? Essa morte simbólica em que a gente vai morrendo um pouquinho todos os dias por conta das violências simbólicas, físicas, materiais ou imateriais que nos atravessam. Então, assim, é de fato uma questão muito complexa e que a gente vai tentar, de alguma maneira, tangenciar durante essa ocupação, mas é fundamental o letramento racial, é fundamental o letramento de gênero, porque é uma questão de estrutura do país. E mais de 500 anos não vão se resolver em 24 horas, a gente sabe disso. Mas a gente Exato. tem esse convite, né, para as pessoas que estão dispostas, de fato, a entender e, de fato, se engajar na luta antirracista, entendendo que isso não é uma questão exclusivamente de pessoas pretas, na verdade, muito pelo contrário, que tenham aí, de fato, elementos para conseguir começar a caminhar e se aprofundar cada vez mais nisso, né, Silvia? Eu acho que ali na sua fala, você trouxe um elemento muito importante, que é ser a prática antirracista, né? Depois do acontecimento da morte violenta de George Floyd, a gente foi vindo invadido, não só no Brasil, mas em outros países, por essa necessidade, essa onda e a necessidade das pessoas não negras se afirmarem antirracistas nas redes sociais e tal, e você coloca essa questão de que ser antirracista é cotidiano, é perene, é um processo de mudança que é para a vida, né? E a nossa função aqui hoje, a nossa preocupação é trazer essas reflexões. Obviamente, não vamos esgotar isso, porque nós não somos esgotáveis, como a Aline falou, mas é Exatamente. trazer essas reflexões e chamar as pessoas à responsabilidade mesmo, para aquelas que se colocam como antirracista, vamos botar isso aí em prática no dia a dia. E já, Aline, já encaminhando assim para a gente fechar, eu queria que você. A gente falou sobre temas muito densos, né? Muito assim, pesados e a gente se emociona mesmo. Mas eu queria que você trouxesse e falasse
quais são os seus planos, quais os projetos que você está envolvida, o que você está fazendo, enfim. Porque ser preto, ser pessoa transexual, travesti é um ato político. Ser preto no Brasil é um ato político. E a sua vida pra gente é um ato político simbólico, material, enfim. Então é por isso que a gente quer te ouvir a esse respeito. E até porque eu acho que a gente vai além das nossas identidades também a esse lugar. A identidade também não pode ser um cárcere. A identidade também não pode ser uma prisão, para que a gente possa ir além, inclusive, das nossas próprias dores e construir outras narrativas. Porque é justamente isso, eu me sinto privilegiado, me sinto numa dádiva, por exemplo, de ter consciência de tanta coisa, de ser agente da história, de uma história que nós estamos construindo e escrevendo a tantas mãos, né? Eu, esse ano, consegui também. Estou viva, estamos vivas, e esse é um ponto muito importante também de ser dito. Estamos vivas no meio de tantas complexidades, tantas crises. E a crise, por incrível que pareça, é algo que eu gosto muito. Porque a crise, ela denota ao mesmo tempo um perigo, mas a crise é também um momento de oportunidade. É na crise que nós temos a oportunidade de fazer um desvio. A fissura na fissura. Eu sou completamente apaixonada por essa palavra. Eu sempre falo dessa palavra, porque fissura significa ao mesmo tempo corte, como também a fissura, aquilo que você é viciada, né? A repetição. Então, a fissura, na fissura, para mim, significa a diferença na repetição. Como que nós, engajadas diante de todas essas questões, como que eu, engajada nessas questões que dizem respeito a mim, a salvar a minha própria vida. E eu não acredito em salvação, não acredito nesse lugar de divas e de ícones da representatividade, que é muito importante, que é isso que nós estamos construindo aqui, para que se criem novos imaginários e novas referências, mas é preciso ir além das nossas próprias representações. Porque a representatividade, ela também tem limites. Ela não pode ser o nosso objetivo final. Não é para a gente ter algumas pessoas que nos representam terem poder de fazer tudo para nós, em nosso nome. Não é isso que eu quero. Não é nisso que eu acredito. Eu acredito em participação social. Eu acredito que essa conversa, que justamente por isso a atuação e a participação, mais uma vez, de cada uma de vocês aqui é fundamental, é essencial. É assim que eu atuo, é nisso que eu acredito, é no poder das relações, é no que pode um corpo, o que pode o meu corpo, preto, travesti, o que pode o corpo de vocês, pretas, mulheres, cis, advogadas, no campo de atuação de vocês. O que pode o corpo de cada uma de vocês que está aqui comentando, que está participando de alguma forma dessa conversa. E o mais importante, o que nós podemos fazer juntas. E que só juntas, cada uma da sua casa, do seu campo de acesso, seja filha, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja funcionário, seja patrão na sua empresa, na escola, do seu lugar, do lugar que você ocupa, o que é possível ser feito. É preciso sacrifício. Eu, particularmente, também trabalho com sacrifício, com centro e descentralização de si, com um sacro ofício, com um ofício que é sagrado também, que tem a ver com o corpo. Só que para esse sacrifício,
Se até mesmo a fênix, para renascer das próprias cinzas, antes teve que queimar, a morte, de alguma forma, ela faz parte do nosso processo. Mas como? Essa é a questão. Porque é preciso ter a coragem, cada uma de nós que está vendo essa live, de matar em você. Matar em você o macho branco, senhor de engenho, colonizador, capataz, que pensa estar sempre à frente, mas vive para trás. É a coragem de matar e morrer em você para que um novo movimento possa também acontecer. Ai, Uau! Mano, a gente pode ir madrugada dentro. Cara, você é muito maravilhosa. E ó, tem alguém aqui perguntando se eu sou ateia. Eu não sou ateia, mas eu só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. Deus é uma palavra composta de eus. Se eu estou contida em Deus, Deus também, na sua menor grandeza, também está contido em mim. Eu só posso acreditar em um Deus que também acredite na minha presença e na minha existência. Lina, Lin, muito obrigada. Muito obrigada. A aula. A gente não poderia começar melhor, né, Silvia? Eu acho que a gente começou com os 2 pés direitos. Na porta. Na porta. Cobrando tudo, arrebentando, porque é assim que a gente vai fazer nessas próximas 24 horas e pro resto da vida. É isso. É isso. Vem fazendo. E eu conto com vocês duas. Podem contar comigo e contamos com cada uma de vocês também. Façam parte disso. Já está dado, já está feito. Não existe neutralidade. Existe posicionamento político, ético e estético. E contamos com a sua presença e participação. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Muito Saudamos obrigada. as mulheres pretas que nos antecedem, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Jamila, tantas mulheres. A Quantúnia, a Cotirene, Dandara, tantas mulheres que vieram antes, que estão aí lutando também, que estão lutando. Recebam nossas saudações. Lin, muito obrigada. Muito obrigada mesmo a todas as pessoas que ficaram aqui também acompanhando, assistindo. A live vai ficar salva no perfil do Bruno. E a gente começou com o pé na porta, com essa maravilhosa, linda quebrada. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Que nos trouxeram até aqui. Tercília. Cida, minha mãe. Família de Lin, né? A dona Lília. Dona Lília. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Fiquem bem. Vocês Beijo. também. Tchau, Até gente. mais. Até breve. Até.